Oi, Roger, tudo bem? Deixa eu fixar aqui como é que estão as coisas. Gerenciamento do processo. Boa noite, gente, tudo bem? Deixa eu só fixar aqui. Fixar o comentário, pronto, fixadinho. Vitor chegou também. Tudo bem, gente? Hoje vai ser uma live legal, viu? Uma convidada aí, querida nossa da época de concurso, né? A gente vai falar de bastante coisa legal. Gerenciamento do processo, acho que é um tema bem na ordem do dia, né? Para tudo que a gente tem feito aqui envolvendo pandemia, MPs. Ó, o Vinícius chegando aí. Tudo bem, Vinícius? O Vinícius já me puxou a orelha para eu não ser muito divagador hoje, né? Deixa comigo, fica tranquilo. Só estou esperando a Lorena entrar. Ela entrando, a gente já faz os cumprimentos. Lorena, uma grande amiga de concurso que eu fiz, ela entrou aí. Agora, Lorena já solicitou. Tá chegando. Tô tentando fazer pelo Wi-Fi, vamos ver se dá certo. Se não der, eu volto pro 4G. Olá, Lorena. Tudo bom, Maurício? Tudo bem? E você? Que Que alegria te saudades, né? receber. Muito bom, viu? Muito feliz de você ter aceitado o convite, ter vindo aqui dar um pouco, umas pinceladas de seu conhecimento, da sua simpatia, não é? Aqui no Hierarquia, Imagina. que é um agradecimento meu e também do Vinícius já de antemão, viu? Manda um abraço para o Vinícius. Eu lembro até hoje da prova dele lá em Minas, com a Camila Ximenes. Pois é, que tensão, não? E Pois todo é. aquele problema lá dos mandados de segurança, vai suspender, não vai suspender, meu pai do céu, que dias Pois aqueles, é. não? Era uma É, confusão só, né? é. Mas, Lorena, para quem não, eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, uma grande amiga do que eu fiz durante os concursos da magistratura, e a gente se conheceu lá em 2008, né, em Lá na Rondônia, em prova de Porto Velho, em Rondônia, né? Rondônia. Em Porto Velho, na Então, época que meu só tinham 3 Deus. hotéis na cidade. Mas valeu a pena, viu? Você é uma grande amiga que eu fiz nessa caminhada de concurso. Conheci muita gente importante e você realmente figura nos top 10, viu? E Ah, Maurício, queria mas deixar você tem que isso. contar para as pessoas que você era a nossa luz, né? No fim do túnel. Toda vez que alguém estava em desespero, você sempre acalmava, sempre tinha uma palavra amiga, sempre Ah, trazia um comentário super atualizado. E eu fico muito feliz em te ver sempre vitorioso em tudo que faz. obrigado, igualmente, viu? É, eu gostaria que você falasse um pouco de você, se apresentasse. Quem é a Lorena? Eu sei da Lorena logo que tomou posse, mas quem é a Lorena 5 ou 6 anos depois, né? Ixi, mas já tem 7 anos, Maurício. Passou muito 7? rápido. Meu pai Passou do sete céu. anos. Esse ano eu Conta um fiz pouco sete pra anos de gente. magistratura. E Sim. aí eu comecei a carreira lá no Paraná, né, no TRT 9. E depois de 4 anos eu permutei aqui para o TRT de São Paulo, da segunda região. Então eu já estou aqui há uns 3 anos. O E com celular está muita produção caindo aqui um pouco, doutrinária, mas... não é? Ah, a Oi? Flavinha aí tá mandando um beijo, ó. Ah, Flavinha, outra querida É, amiga. pois é, exatamente. Ó, Patrícia Caprone entrando, É só ela turminha aí. boa. É, exatamente, matando a saudade aí. Mandar um O beijo Vitor pro também. amigo Lauro. O Vitor Tavares, eu não sei se você chegou a ter contato, mas era um amigão também, entrou aí logo no começo. Sim, E logo mais, quem sabe tá aí o Adriano. O Adriano, pô, foi um amigão nosso, né? Eu tava a assistindo a live Adriana, dele ontem.
no, no GEND lá de Cuiabá, falando sobre tutelas de urgência na De urgência, pandemia. foi muito bem. Deu uma excelente explanação, foi muito bom, foi brilhante. Parabéns O para eles, Adriano já mesmo é que ele juiz não venha. titular, né, Maurício? Não sei Titular se em você ficou Juína. sabendo. É, Sim, a exatamente. gente brinca que ele chegou depois e sentou na janelinha. Quando ele estiver sentado lá no TST, você não virou titular ainda. Não, ainda perdendo 4 anos aí que não fica no fundo da fila mesmo. É, exatamente. Lorena, hoje a gente tem um assunto bem legal para falar. Eu mais ou menos já sei por onde você caminha, qual é o seu pensamento. Outro dia assisti uma série de lives aí das quais você participou e eu pude então extrair um pouco mais ainda. Mas divergindo ou não, isso pouco importa, porque o ambiente do HD é isso mesmo, tá? É a Ah, mas o gente, acadêmico tem né? que divergir. A gente não cresce fora da divergência, né? Sim. Então hoje a gente vai falar sobre gerenciamento do processo no momento de pandemia. Vamos Eu lá? gosto muito desse tema do gerenciamento de processos, porque como eu vim da área acadêmica e antes de passar no concurso, eu dei aula há 10 anos, né? Em graduação. Há 7 anos eu estou fora das graduações, mas Ah, continuo lecionando em pós-graduação ou num curso aqui, outro ali. Mas eu fui advogada também sim. e trabalhei um período. Vou tentar colocar esse celular aqui direito porque está caindo demais. O Trabalhei um Fido vai período no. aparecer aí ou não? Ah, o Fido daqui a pouquinho ele aparece. Mas É, eu ele acho tem que que agora aparecer, ele está senão. assistindo televisão com o meu marido, o Jorge. Então, nesse período, como eu tinha participado, né, de alguma forma, de outras profissões, então, desde que eu entrei na magistratura, eu tinha uma necessidade muito grande de acelerar os processos, de tentar olhar para eles de uma forma mais inteligente, para que a gente não fique com aquela sensação de que está enxugando gelo, acontecendo às vezes, por exemplo, na época que eu fiquei na 23ª Vara de Curitiba, aconteceu de eu pegar na mesma semana 5 ações contra a mesma empresa com o mesmo tema, sendo que 2 delas eram lesões praticadas pela mesma gerente. Então, a gente observa que, às vezes, uma falta de gerenciamento, não só dos processos, mas de gerenciamento também da empresa de uma forma mais otimizada, ele gera muito conflito trabalhista, né? Sim. Então, eu sempre gostei muito de estudar esse gerenciamento. Lá no Paraná, nós fizemos uma pesquisa quanto aos 10 maiores litigantes da área privada em Curitiba, nas varas de Curitiba, e quais os principais temas. Até para tentar levantar uma ideia de como tratar esses litigantes, né? Ou como tratar esses assuntos, ou de repente levar para o Ministério Público do Trabalho, para uma orientação, ou mesmo para que fosse publicado e os advogados que atuassem nessas empresas analisassem para ver uma forma estratégica de gerenciar mesmo o seu cliente, porque não é normal a gente ter no judiciário tantas ações repetidas quanto aos mesmos pontos todos os dias e às vezes até contra as mesmas empresas, que não são os pequenos empregadores brasileiros, são as grandes empresas, que têm um número muito menor em termos de quantitativo, né? Nosso país é formado por pequenas e médias empresas, mas são as grandes que entopem o poder judiciário todos os dias, né? Então há uma E vo- preocupação muito grande com o gerenciamento. Sim. Na E pandemia, você, ainda mais. sim. Você tocou num ponto importante. Diferentes reclamantes mas principalmente diferentes reclamadas. Você cita aí um grupo de reclamadas que são aquelas que têm o maior poder econômico, que muitas Sim, vezes elas apenas colocam escritórios de advocacia apenas para gerir a carteira de processos, não necessariamente para impor, resolveu. entabular uma estratégia de baixa de processos, enfim, de Sim, eliminação de passivos, não é? Mas exatamente. para você, nessa pandemia, em tudo que a gente está vendo, assistindo, ouvindo,
quem são esses reclamantes e reclamadas, filhos dessa pandemia, na sua visão? Como é que você está digerindo toda essa situação? Então, Maurício, na Justiça do Trabalho existem pouquíssimos processos quanto aos trabalhadores que estão trabalhando na pandemia, que são os trabalhadores das plataformas em geral, que são pessoas que não estão abrangidos atualmente pela norma jurídica, o enquadramento da relação de emprego, mas que precisavam ter algum tipo de proteção. Ainda que não fosse a proteção do empregado, mas eles necessitavam de um mínimo de proteção que fosse. Esses trabalhadores, eles não estão vindo à Justiça do Trabalho, né? Essa é uma preocupação muito grande. Mas, em compensação, nós estamos com muitas dispensas, ou regulares ou irregulares, né? Não tem como eu te falar, porque cada processo é um processo. O mês passado havia bastante pedido, por exemplo, de alvará para saque do FGTS ou de uma guia para o seguro-desemprego, porque os empregadores dispensaram sem sequer entregar esses documentos, o que é uma preocupação efetivamente muito grande. Eu acredito que também haja uma hajam ações represadas, né? Um represamento de ações que vão vir quando os processos se tornarem presenciais, tal qual a época da transição para a reforma trabalhista, em que os advogados conseguiram ajuizar tudo que eles tinham guardado no escritório o mais rápido possível para poder se aproveitar da norma antiga, né? Houve esse movimento na Justiça do Trabalho, e aí, por exemplo, em seguida a entrada em vigor da lei, aparentemente nós tivemos uma queda considerável de ações. Só que ninguém dizia que essa queda foi decorrente aos ajuizamentos de urgência, que alguns escritórios, eu tenho amigos que falaram que viraram noite no escritório preparando as reclamações, né, para poder não levar para o cliente uma insegurança quanto à aplicação da lei nova. Porque toda lei nova ela traz, toda norma nova traz uma insegurança jurídica muito grande, que só vai ser extirpada tempos depois, né? Elas são feitas de modo que nós, juristas, conseguimos interpretar de diversas formas, boas ou más, mas são interpretações que só serão sedimentadas na justiça muito tempo depois. Então, eu acredito que essas ações ainda venham para a Justiça do Trabalho, porque como houve a suspensão dos prazos e das audiências, né, por um longo tempo. Depois elas começaram a serem retomadas de uma forma virtual, que assusta, né, porque o novo sempre assusta. Então é natural que as pessoas tenham esse receio com toda essa novidade, né, dos aplicativos, das oitivas, enfim. E no início a gente, por exemplo, aqui no TRT2, nós só podíamos fazer audiências iniciais ou de conciliação. Com a resolução 322 do CNJ, salvo engano, acho que foi do CNJ, que falou sobre a necessidade de também se incluir, houve até um pedido de providências contra a nossa corregedoria aqui do TRT2, e por isso o corregedor alterou a norma para incluir também as audiências de instrução. Os colegas, salvo engano, estão começando a incluir processos de instrução em pauta por essa semana. E eu digo isso porque eu entrei em férias a partir do dia 1º, então eu estou acompanhando um pouco de longe essa segunda fase. A primeira fase eu estava mais apurada, porque estava sozinha na 17ª vara, né? O outro colega que estava em férias. Então, houve assim, o que a gente recebeu muito eram pedidos, por exemplo, de renegociação dos acordos, pedidos de suspensão por alguns dias. Na entrada em vigor do período de isolamento, não havia nenhuma semana se passada e as pessoas já estavam pedindo suspensão dos pagamentos. Aquela época não se sabia ainda qual seria o real impacto da medida no setor econômico, né? E me assustou bastante a quantidade de pedidos na primeira semana. Muitos deles
por exemplo, na minha visão, foram negados, porque não havia ainda esse impacto, né, na atividade 10 dias depois. Não tinha uma dimensão Não, do não que tinha uma viria, né? dimensão naquele É, momento, por exemplo, o que estava se vencendo sim, naquelas primeiras semanas não pegava o impacto da crise, sim, sim. né? Então não Deixa eu era só aproveitar razoável, fazer só fazer na para minha não visão, perder né? só para não perder, eu vi aí que entraram a Ju Ranzani, a Vanessa Jimenez Faria, que é uma amigona minha da época de faculdade. Um abraço para elas, viu? Mas nessa situação de muitos empregadores, e eu estou vendo isso na advocacia semanalmente, inclusive grandes empresas entrando em situação de dificuldade, Sim, eu eu acho que sei, agora ah, é um momento diferente, né? Eu acho que essa crise, assim, e a pandemia, os atos de isolamento social, eles têm fases. Numa primeira fase, não era razoável você suspender os acordos, na minha visão, porque ainda não tinha vindo um impacto. O impacto ele veio depois. E na medida que ele vem, obviamente, se as partes conseguem se renegociar sozinhas, para a gente é muito melhor, porque há toda uma discussão em torno da coisa julgada, dos acordos, se o juiz poderia mexer ou não nessa coisa julgada, se aplica ou não o 775 da CLT, com a suspensão de prazo por força maior, a matéria de processo não é de direito material, e como fazer. Então, assim, é todo um debate que não é só difícil para a classe da advocacia. É muito difícil para a magistratura também, porque o é, direito é muito tenso. E, por é, exemplo, um desses acordos que eu não suspendi, quando eu fui olhar a ata, que não tinha sido homologada por mim, previa que as partes voltariam ao status quo ante. Então, quando eu não homologuei, para eles foi muito mais fácil voltar ao status quo ante. E isso me fez sim, pensar e mudar completamente a visão. O que é melhor para o reclamante, né? O sim. credor, aguardar 60 dias, que sejam 90 dias, e continuar com seu pagamento pleno, ou, por exemplo, ser mantido esse pagamento, né, sendo determinado pela Justiça do Trabalho, e eu não sei o que se passa do outro lado, no setor econômico. E se essa empresa, nesse meio tempo também, ela, em razão dos acordos que já vem celebrando na Justiça do Trabalho, ou de outras obrigações que ela não conseguiu suspender, se ela quebra? O que eu faço depois com esse reclamante para entregar para ele o direito que era certo, né? Porque foi transitado em julgado. Então, são É, questões muito difíceis de serem analisadas. o Vinícius coloca uma pimentinha aí, se o Poder Judiciário pode intervir nesses acordos. Um abraço aí Olha, para eu, o eu professor André gostei. Um Dorster que abraço entrou para o aí. Vinícius. E a pimenta dele é malagueta. Malagueta, claro. Se a gente for seguir, na minha visão, tá? Eu tento ser o mais técnica possível. Se eu for seguir a técnica, eu acredito que não poderia se miscuir, o judiciário não poderia se miscuir nesses acordos, as partes teriam que transacionar. No entanto, eu acho que o direito também é um pouquinho de bom senso. E eu acho que fazer uma interpretação mais ampliativa para socorrer as partes nesse momento da pandemia mais ajuda do que atrapalha. Né? Sim. Então, assim, a Aí, justificação dos sei. acordos aí, você tem várias formas de fundamentar essa decisão, mas eu acho que numa visão um pouco mais sensível de ambos os lados, sabe? Porque a justiça ela tem que pacificar, ela não tem que acirrar o conflito. Essa é a minha Sim. visão. E, por exemplo, no momento em que os prazos foram retomados, o que pelo menos eu fiz com alguns colegas também, o debate foi muito intenso nos grupos de magistratura, foi tentar acelerar o que dava para ser acelerado. Então, a gente recebeu as defesas daquelas audiências, por exemplo, de maio. Eu recebi todas as defesas, dei prazo para réplica, perguntei às partes quais eram as provas que elas queriam produzir, de que forma queriam produzir. Então, alguns desses processos foram inseridos em pauta de audiências iniciais, até mesmo para combinar com os advogados. Se não Aí, daria para eles fazer uma prova emprestada,
Você não daria, por exemplo, Ai, para dispensar a prova pericial, porque, por exemplo, num dos casos, né, a empresa já pagava insalubridade por um setor, então a controvérsia fática era só se aquela pessoa trabalhava ou não no setor. Porque o advogado esclareceu, olha, doutora, a minha cliente já paga para quem trabalha nesse setor. O problema é que a gente não reconhece que esse reclamante trabalha no setor. Então, eu achei super interessante esse caso para trazer até para vocês, porque os advogados combinaram comigo de dispensar uma prova que encareceria o processo para uma das partes, ou até para sim, ambas, né? E como eles ainda não se sentiam à vontade para marcar uma audiência de instrução com as suas testemunhas e com as partes, porque eu tinha dispensado as partes nesse primeiro momento, o preposto até sim. compareceu, mas o reclamante não. Então, eu suspendi o processo por 20 dias para eles tentarem encontrar alguma ata com depoimento, ou o depoimento pessoal, assim, de alguma testemunha que tinha sido reclamante, ou o depoimento de testemunhas, algo que pudesse trazer uma luz para evitar essa colheita da prova oral por algo que já tem uma sedimentação maior, porque já passou pelo crivo, né, do judiciário presencial, digamos assim. Então, eles ficaram de analisar. Quando eu voltar das férias, eu vou saber qual a resposta. Ah, você está de férias? Estou em férias. Ô, coisa boa. Aproveite, viu? Porque você falou outro dia que estava fazendo, em média, 25 audiências por dia, né? Não, vinte e E aí, cinco 25 é por sua conta, porque a 17ª Vara tem, de fato, 26 audiências em pauta de 10 em 10 minutos. E como nós fizemos uma força-tarefa no começo do ano para puxar os processos que estavam há muito tempo sem audiência, processo de 2015 sem a primeira audiência, e obviamente, tanto eu quanto meu colega chegamos na vara ele em outubro e eu em novembro do ano passado, então não foi nossa responsabilidade, mas o jurisdicionado não paga também, não pode pagar, como diz, o pato do outro, né? A gente não sabe exatamente o exatamente. que aconteceu para que esse volume tivesse chegado nessa ordem de desordem, mas a nossa função é ajeitar. Então, teve dia que nós fizemos 30 audiências por dia, com vários encaixes, né? Então, é um trabalho, às É, vezes, sobre-humano. Às vezes, o advogado chega e é. fala bem assim, puxa, mas se o juiz está... O meu processo está muito atrasado. Mas imagine, em 10 minutos eu consigo conversar com você alguma coisa? Que grau de sensibilidade é possível extrair disso, né? Então, assim, É eu ainda uma demanda sou, pesada na eu ainda condição sou do uma juíza juiz. fora da curva, né? Porque eu É, coloco partes no gabinete, deixo uma sentada na mesa de audiência olhando o processo, o sei. outro no Faz o corridor, vou lá rodízio, né? no corredor atender o outro, Aham, perguntar se tem acordo, o que precisa, o que não precisa. sei. Os secretários de audiência que trabalham comigo escapam de ficar loucos no primeiro mês. Porque eu abro normalmente 5 atas e vou trabalhando com as partes, a menos que alguém precise fazer instrução, porque a instrução você só pode atender um por vez, né? Mas É, é sempre pois uma é. procura, assim, na tentativa de não só ajudar as partes para que o seu processo seja resolvido, mas também de conseguir ouvi-las com o tempo necessário que elas merecem. Sim. Lorena, para você, eu já sei o seu entendimento, mas eu gostaria de debater um pouco. Nesse momento, gestão compartilhada de processo, uma maior autonomia das partes para poder decidir acerca de diversos temas. Competência relativa, prazo de defesa, prova pericial. Como é que você entende tudo isso? Então, Aproveitar e dar uma boa a noite para a doutora competência Camila, que acabou de entrar aí. A competência relativa, aqui no TRT2, ela é bem complexa, porque existe uma norma do tribunal separando as regiões, né, de São Paulo Sim, por uma sim, organização e ela é tratada como competência funcional. Então, eu não sim, acho razoável, nesse caso, quando a norma se torna de ordem pública, as partes resolverem de forma diversa. Mas, por exemplo, colheita de provas, que eu sei que é um assunto bastante polêmico e que você também estava interessado, né?
Eu sei que você tinha conversado comigo sobre, por exemplo, a colheita de provas em um dos escritórios. Eu acho que a colheita unilateral, ela não é legal. Ela não é legal porque ela, nesse momento do nosso sistema jurídico, tá, do funcionamento do nosso sistema jurídico, ela gera desconfiança para outra parte. Sim. Agora, diferente disso, seria um compartilhamento, por exemplo, de um espaço, como vem acontecendo com o projeto da doutora Cristiane aqui na OAB de São Bernardo, em que eles separaram e montaram uma sala na seccional de São Bernardo do Campo, paramentada, com internet suficiente, com computadores e tudo mais, para que os advogados estejam com as partes e as testemunhas, com álcool gel, com máscaras, com o distanciamento necessário, para serem ouvidas pelos juízes à distância. Então, eu desjudicializei a prova para um lugar diferenciado. Esse lugar Sim. diferenciado, a meu ver, ele não precisa ser simplesmente a sede de uma OAB ou, por exemplo, de uma associação de advogados. Ela pode ser também um escritório de advogados, desde que as duas partes estejam de acordo e presentes, né? Ou ainda que não estejam presentes, de acordo. E que a gente analise, por exemplo. Eu sei que tem bastante gente com medo da história do ponto, o post-it. E, sinceramente, eu gostaria que as pessoas tentassem verificar, fizessem assim, um exercício. Enche o computador de post-it e eu vou até lhe dizer, eu abri o roteiro que você havia me passado no computador e coloquei o telefone na frente. Eu não consigo ler esse roteiro. Você não consegue ler. O meu também está aberto aqui. Então, o meu está aberto. Eu tento... não consigo ler quem entra aqui. E está na minha frente. Então, olha o Adriano assim, aí. eu acho que é a teoria demais da conspiração achar que as pessoas, leigas e simples como são na maior parte dos casos, vão conseguir ter ponto eletrônico ou alguém falar. E, por exemplo, se a audiência é gravada, ela tem uma super vantagem sobre a audiência editada. E eu digo isso porque o Paraná usa o sistema Fidelis há muito tempo. O Fidelis, sim. O sistema Fidelis é um sistema de áudio e vídeo. Ele não grava o rosto do juiz, mas ele grava a voz e a voz de todas as pessoas que estão na sala de audiência. É o mesmo sistema que o CNJ agora implementou com a plataforma Webex, porque o mesmo criador no Tribunal da Nona Região, que foi o juiz Braulio Gabriel Guzmão, é o mesmo que está no CNJ. E ele transformou o processo do Paraná num processo intuitivo muito bom. Era espetacular aquele escritório digital, o gabinete digital e esse Fidelis. Então, quando a gente ouve as pessoas, como nós dois estamos aqui conversando, para quem estiver de fora e for nos ouvir, não vai ouvir apenas a nossa voz, não vai ler apenas a transcrição da nossa conversa. Vai olhar todo o nosso gestuário, toda a que a gente gesticulou com as mãos, como nós nos sentamos nas cadeiras, se a gente está mais à frente, se está mais atrás, se a voz tremia de nervoso, se olhava para um lado, se olhava para o outro, se parava para pensar ou não. E, por exemplo, lá no Paraná, a gente utiliza essas técnicas para poder fundamentar a valoração da prova. Para quem faz audiência de Fidelis. Então, por exemplo, um colega ontem estava falando comigo, mas se na hora H daquela super pergunta a pessoa fizer cair a conexão de propósito. Eu acho que dá para perceber, ainda que seja um feeling, dá para mostrar pelo áudio. Eu já ouvi um mestre de obras que falava comigo exatamente gesticulando assim. Você assistiu o vídeo dele, ele estava assim, olhando para cima, rindo e debochando. Então não era só o que ele falava. Todo o movimento corporal que ele tinha de deboche ao falar sobre um trabalhador foi para o processo. E todos que quiseram analisar isso puderam. Os advogados, os desembargadores. Então é uma vantagem nesse ponto. E a advocacia tem uma posição firme nesse aspecto e eu até peço perdão, peço licença, porque eu não penso dessa forma. Eu estou enxergando algo positivo. Claro que vai ter muitos percalços, muitos ovos vão ser quebrados para fazer esse omelete. Mas como tudo na vida.
tecnicamente falando, eu estou identificando também que, da maneira como eu olho para você, eu consigo perceber a sua movimentação de olhar. Então, a testemunha que vai mentir, ela vai mentir na presencial, ela vai mentir na telepresencial, não faz Sim, diferença. e eu Agora, escutei algo muito colocar um ponto eletrônico, ou um post-it, ou uma cartolina, qualquer coisa que seja ao lado, para a pessoa que, para testemunha, a parte, não importa, que não tem esse costume, que não é atriz, não é ator, não não vai vai conseguir. conseguir transmitir confiança. É nítido que vai haver a desconfiança por parte do magistrado. Ele está muito mais Sim, próximo, a câmera está muito próxima. É só e pedir que se outra, aproxima. Ó, estou me aproximando, olha como é fácil. e tem outra, por exemplo, você Mas essa é a minha pede. opinião, eu sei que eu sou, que Eu- eu não É um pouco o estou voto. com a Meu maioria. marido pensa exatamente igual a você, ele é advogado trabalhista também. Então, eu acho assim, a gente perde ao não aproveitar os exemplos, ainda que parcos, dentro de um universo de 24 tribunais, quanto aos fatos. Por exemplo, eu tenho um colega de concurso, que é o José Wally Gonzaga Neto, que ele já faz há muito tempo a oitiva de partes e testemunhas por WhatsApp. O Braulio mesmo fazia pelo Hangout. Eu Sim, não precisei fazer, porque quando eu vim para cá, para o Paraná, ou para São Paulo, o TRT2 tem uma sala especial. E como os advogados se sentem mais confortáveis nessa sala do que mostrando um celular, a gente marca na sala e ouve por lá. E normalmente não tem nenhum tipo de pedido de nulidade quanto ao fato. Então, assim, até você estava falando sobre os outros congressos, né? Eu participei de um webinar no Congresso do Ágora, que vai virar um sim, livro, e esse livro vai sair pelo Amazon. sim. O meu artigo é sobre gerenciamento de processos, é exatamente o tema que a gente está conversando. E eu trago a Que legal. sentença, Que legal, eu trago coincidiu. todas as sentenças. Quer ver um outro exemplo maravilhoso de uma solução processual? Por exemplo, uma ação anulatória quanto a uma eleição sindical lá no Espírito Santo do Síndio Rodoviários, porque o processo é antigo, o processo tem mais de 10 anos, ele é de 2005. Acho que Nossa, salvo engano. quase Ele é antigo, são 15, antigo. né? É Aham. 2005. Então, assim, a gente está falando de Sim, gerenciamento de processo como se fosse uma novidade para a Justiça do Trabalho, sendo que ele não é. E o procurador do trabalho com a juíza, os advogados e os dirigentes sindicais combinaram para resolver aquela questão, fazer um plebiscito com a categoria. Porque o dirigente tinha perdido as eleições, o sindicato era estadual, ele desmembrou todo mundo em 5 sindicatos, virou uma confusão, ninguém sabia mais nem com quem negociar, nem o governo, nem as empresas, aquela confusão generalizada, o Ministério Público passando aperto, o sindicato, que era originário estadual, ajuizou a ação e chamou todos os outros como litisconsortes. Fizeram um plebiscito. A superintendência hoje do trabalho, antes, era a fiscalização do trabalho. Combinou com o Ministério Público, então procuradores e fiscais do trabalho se revezaram com as comissões eleitorais, né? Nos terminais rodoviários, sim. colheram os votos da categoria e, a partir daí, tiraram a vontade legítima da categoria. Ao final, restaram 3 sindicatos, pela vontade de todos, e não 6, porque era Certo. o originário mais 5, né? Sim, Então, ficou o sindicato, salvo engano, era o Sind de Motoristas, que era do Sul, o Sind de Rodoviários e mais um outro que eu esqueci o nome. Então, observe, é uma decisão que sim. pacifica o conflito. Quando eu trabalhei também na vara de Paranaguá, nós tínhamos alguns problemas de ações repetitivas. Os próprios advogados, como eram poucos, não era como aqui a Barra Funda, né? Eram 3 varas só em Paranaguá. Então, normalmente você Ah, tem tem muito. o mesmo conjunto de advogados atuando. Eles Sim, combinavam, pediam para a gente colocava a mesma empresa ou a mesma, enfim, tomadora de serviços portuários no mesmo dia, com aqueles 10, 15, 20 processos. Eles escolhiam o melhor representante entre os trabalhadores e as melhores testemunhas de cada lado para ser ouvido. Era feita uma sim. única instrução para ser aplicada em todos os processos. Né? Às vezes, o que acontecia? Como numa vara o resultado não tinha sido tão do agrado, na outra eles falavam assim, olha, a gente não vai usar o da vara de lá não, porque deu
não foi como a gente esperava. Então, a gente quer fazer a instrução de novo, mas aí vamos aglutinar mais um grupo de processo, faz uma só para aplicar para que aquela prova seja aplicada a todos. Isso traz para a justiça um ganho de tempo em termos de ato, de economia, de Sem igual. celeridade, de entrega da prestação jurisdicional, que não tem precedentes. E por que não fazer isso aqui? Quantas vezes você vai para a Justiça do Trabalho e ouve? Parece, tem hora que você fala bem assim, nossa, eu já sei até qual vai ser a próxima pergunta do advogado e a próxima resposta ou do preposto ou das testemunhas. Ou até do próprio reclamante. Ainda que e esse ganho, não é só da Justiça do Trabalho, esse ganho é da sociedade, né? Que essa é a justiça mais próxima do cidadão, é a que está imediatamente mais próxima, né? E eu acho que o gerenciamento faz com que a gente acabe também com as decisões divergentes. Porque como para explicar, por exemplo, para o João e para a Maria, que trabalharam no mesmo setor, o mesmo período, que 2 juízes decidiram diferentes seus processos? Porque, por exemplo, só no meu concurso, que foram, na época, 24 aprovados na prova de sentença, conversando entre a gente com o mesmo caso frio. A gente não teve nem audiência presencial, era um caso frio. Nós tivemos exatamente 24 sentenças distintas. 24 sentenças distintas para o mesmo caso escrito. Então, o direito é interpretação. Exatamente. Sobretudo interpretação. Ô, Lorena, como explicar para a parte leiga? O que você acha dessas iniciativas de precatória cumprida por WhatsApp? Eu acho um espetáculo. É porque ninguém ainda me pediu. Sabe? Olha aí, gente, fica a dica aí, se tiver advogados aí. Eu costumo dizer que eu preciso, assim, como juíza, eu não posso fazer o papel do advogado. Eu adoro todas as inovações, as teses novas, eu acho o máximo, adoro. Eu brinco que eu gosto mais de pegar um processo difícil que vai te desafiar na sua capacidade de interpretação, na sua pesquisa, na sua avaliação da prova, das argumentações, do que pegar aquele que a gente brinca que é a chapa batida do dia a dia, né? O cara crachá. Tá. Vamos colocar uma pimentinha, então. O que você acha? Bom, essa iniciativa que vocês fizeram junto com era na OAB, não é isso? Se eu entendi direito? Das partes colherem ali os depoimentos? Esse projeto ele começou agora, com a Cristiane, que é a presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de São Bernardo do Campo. A gente está vendo, então... Nós temos um advogado dentro desses meus processos de iniciais, que ele falou, como ele atuava também no Previdenciário, ele preparou uma sala no escritório dele. Sim. Só para a oitiva, com equipamento, com tudo. E ofereceu para o advogado da outra parte levar não só a parte dele, mas as testemunhas também para o escritório, para que se fizesse a oitiva por lá. Eu falei para eles que por mim estava tudo bem. Não teria problema nenhum. Então, o outro advogado ficou de pensar, dar a resposta para ele, e como a gente dividiu a vara em par e ímpar, né, quando ele der a resposta, mais ou menos vai coincidir com o meu retorno aos trabalhos. Sim. Você está falando de uma realidade de common law, né? Dos pre-trials, né? Não seria uma realidade de common law. Mas isso leva a isso. E aí essa pimentinha que eu queria colocar agora, Lorena. Então, eu acho que não leva, porque o que acontece? Qual é a grande diferença? No common law, tanto, por exemplo, no Reino Unido, quanto nos Estados Unidos, quer dizer, nos Estados Unidos mais do que no Reino Unido. Nos Estados Unidos, eles podem efetivamente colher no escritório sem a presença do juiz e levar para o juiz. É aí que eu quero chegar. No Reino Unido, não. No Reino Unido, eles têm um sistema muito diferente. O sistema deles, por exemplo, no Tribunal de Edimburgo, na Escócia, eles levam 4 dias para ouvir apenas as partes do processo, o autor e o réu, de um processo trabalhista. E marcam mais 12 dias para ouvir as testemunhas. E assim, muito embora você possa ter a escrita da testemunha, porque lá, por exemplo, o processo é físico ainda. Então, eles têm a tomada de depoimento escrito num escritório e, eventualmente, o juiz pode quesitar. E já houve a época que o processo foi inteiro anulado. Isso, assim, há 20 anos atrás. Porque o juiz perguntou demais. Porque era entendido que se o juiz tivesse esse papel mais inquisitorial, não é inquisitório o Tribunal da Santa Inquisição, é inquisitorial, né? Para separar bem o que é arbitrário do que é do sistema. Ele estaria fazendo o papel das partes. Então, imaginem só,
O, o, o que a gente propõe é que, a meu ver, as partes podem levar para um lugar diferente com a participação do juiz nessa tentativa. Por quê? Quando a gente lê lá o CPC que fala da pergunta direta para a parte, sem a interferência do juiz, essa norma não veio para o seu trabalho, né? Embora eu, quando fazia audiência, por exemplo, gravada, como Sim. eu sou muito acelerada, e assim, eu tenho um problema de ansiedade, eu sou muito acelerada, eu falo rápido, eu penso rápido, é um terror. Às vezes eu paro e É a fico Lorena, eu me né? acalmo. Sempre foi assim. Sempre, né? Então, por exemplo, o que eu já fazia? A gente fixava os pontos controvertidos e eu queria chamar muita atenção para isso. Porque se virar uma realidade a audiência gravada, é muito importante que os advogados peçam, se o juiz não fizer, para que sejam fixados pontos controvertidos e que eles sejam fixados da maneira mais detalhada possível. Tipo, estou falando de jornada. Não me enfie o tópico jornada de trabalho, porque vai virar um inferno para recapitular isso. Para quem estiver trabalhando no processo para fazer um recurso, para fazer um julgamento do acordo, para fazer uma sentença, se não for o mesmo juiz que colhe a prova. Eu preciso que seja colocado a entrada, a saída, o intervalo, prontidão, Sim. sobreaviso, tudo em tópicos separados. E o mais separado possível. E por partes também. Então, é depoimento pessoal do autor, faz os tópicos. É do réu, faz os tópicos. É da testemunha do autor, de cada uma delas, porque isso fica fácil de recuperar. O sistema do CNJ ele tem uma forma de você marcar. E os secretários de audiência também têm que estar muito atentos, porque essa marcação quem faz são eles. Sim. Né? E tem que ter um treinamento. Tem que ter um treinamento. Isso eu não vi ainda. Eu não vi nenhum tribunal fazendo esse treinamento. E eu me preocupo muito, porque o início do Fidelis no Paraná trouxe esse problema. Porque os juízes e os desembargadores tinham que ouvir 2 horas e meia de instrução. Então, no início, ninguém gostou do sistema. Porque Sim. imagina, para você fazer um recurso, você ouvir 2 horas e meia, às vezes em 2 horas e meia você já fez 2. Exatamente. É. Não é? Dependendo da complexidade do caso, até um pouquinho É. mais. Esse é o grande Então, problema perceba. desses depoimentos, né? Então, eu acho que isso tem que ser um Levam tempo. treinamento. É. Leva, mas assim, a sentença é muito mais fácil, porque você coloca assim, olha, a testemunha fulana de tal, no tópico tal, minuto tal, confessou a tese, assim, corroborou a tese do autor. Ou então, o autor no item tal, tópico tal, confessou tal coisa. E você pode ainda colocar na sentença as gesticulações inteiras. Então, essa é uma diferença muito grande. É a participação do juiz. Por isso que E eu você defendo que o teve 190 não cabe na Justiça do Trabalho. O que a gente tem é o que a gente sempre teve. Acordo o processual. 765. 765. 765. 765, mas assim, Você. a gente lembra que o 765 tem que ser analisado à luz do contraditório da ampla defesa, necessariamente. É. Ele tem o crivo do contraditório. Exato. Porque tem uma crítica que o 765, embora fale do princípio inquisitivo, acabe para sendo lido como inquisitório. Sim. E aí Na verdade, é o existe essa. contrário, né? O processo É, inquisitório e o outro. Enfim. e eu dou um pouco de risada, porque quando o CPC, e até o Fred Didier falava isso quando estavam as negociações finais para aprovação do CPC de 2015, de que literalmente estavam bebendo na CLT. E aí, tão Mas eles logo não dizem, aprovado e entrou em vigor. Eles têm um preconceito tão grande que aqui nas aulas da pós-graduação, no doutorado da USP, eu deixei os professores alucinados, porque eu disse para eles, assim, num dos seminários, que era exatamente sobre o sistema da Inglaterra, do Reino Unido. Eu falei assim, olha, eu me causa muito espanto vocês acharem que precisam atravessar o Oceano Atlântico, por exemplo, para dizer que vai fazer algo em termos de cooperação de Portugal, se era só atravessar a rua para enxergar o que a gente já faz no seu trabalho há 200 anos. Exato. Ô, Outro Lorena. problema, eles tinham medo da carta convite. Em Sim. 2006, eles estavam descobrindo que se colocasse a cartinha no correio, ela chegava para citar, pelo amor de Deus. É. Você acha que nós vivos ainda vamos ver uma realidade de
de pre-trials na Justiça do Trabalho? Ah, isso eu não consigo prever. Não sei Eu, porque, se eu vocês palpito que não. analisarem, eu acho que a cultura, ela, de cada localidade, ela vai imprimir uma marca na legislação. E não só na legislação, Sim, mas também na forma de tratar, de se tratar essa legislação. E eu digo isso porque eu sou capixaba, fui advogada no Espírito Santo, né, por 2 anos. Fiquei 4 anos lá no Paraná e a realidade já era completamente distinta. Por exemplo, quando eu fui juíza no Paraná, a primeira comarca que eu atuei sozinha foi Cascavel. Em sim. Cascavel, os advogados entre si combinavam que eles teriam, lá inicial instrução, que eles teriam 30 dias para apresentar a defesa. E ok. Quando eu cheguei lá como juiz substituto, eu falei, bom, o time está ganhando, não se mexe. Se o reclamante, que seria o mais prejudicado, não está reclamando, por que eu vou reclamar? Um outro Sim. colega substituto caiu na besteira de, como a gente brinca, né, enfiar a mão na cumbuca. Ou enfiar a mão no vespeiro. E Aham. aí, ele estava atuando sozinho, porque era uma vara digital, a quinta vara do trabalho de Cascavel, e ele Sim. imprimiu 5 dias para apresentação de defesa. Isso virou um quiprocó que o corregedor teve que sair de Curitiba para ir a Cascavel, porque houve um abaixo-assinado dos advogados e a OAB intervindo para o colega mudar o entendimento, porque todos os outros juízes aceitavam o acordo dele, só esse juiz que não. E a resposta Sim. do corregedor foi: olha, ele está aplicando a lei, ele tem a fundamentação, eu não posso atuar na fundamentação dele. Se vocês quiserem recorrer quanto a isso, fiquem à vontade, mas isso não é um ato tumultuário para a Sim. intervenção da corregedoria. Então, a gente tem que Exatamente. observar que, Decisório, por né? exemplo, no meu caso, eu me adaptei bem. Outros colegas não se adaptam, vai de pessoa para pessoa. Mas, assim, como eu fui para o Paraná com a ideia de ficar lá para o resto da vida e me aposentar por lá, por algo, né, Só de que não. contingência dos destinos. Né? Eu acabei conhecendo meu marido, que já morava há muitos anos aqui em São Paulo. Na época, ele Aham. morava há muitos anos, já era professor aqui, já tinha escritório estabelecido. Seria muito difícil para ele recomeçar no Paraná. Para mim, era muito mais fácil vir. Então, por isso que eu falo, foi uma contingência do destino. Mas, Sim. normalmente, eu vou de coração aberto para os lugares onde eu tenho que morar, né? Onde eu tenho que viver, com costumes diferentes. Então, o Paraná é o oposto do Espírito Santo. Sim. E eu acho interessante como as pessoas dizem para mim assim: nossa, como você se adaptou bem aqui em São Paulo, as pessoas são tão fechadas. Eu falo, nossa, mas eu acho o paulistano, em geral, o paulistano tão aberto, tão acolhedor. Talvez por conta daquele nosso grupo de estudos, né, Maurício? Tem Também. uma. Como paulista, eu não posso falar como paulistano, mas posso falar como paulista. Tem uma leve, um pouco de cautela de início, mas depois que passou isso, Então, mas eu não senti. Talvez por ter ido para é, Curitiba, que eles são fechados por lei, realmente, você porque sai de brincam, né, que Curitiba e não Curitiba tem, não não, tem dia do amigo, né? não tem paralelo, né? Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu fui tão bem acolhida por todos os colegas, sabe? Sim, Não só eu pelos adoro colegas, São Paulo. pelos advogados também. E era engraçado, porque às vezes eu chegava e eu acordo de bom humor. Porque eu falo assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu gosto muito de ser juiz, eu gosto de trabalhar, eu gosto de Sim. resolver o problema das pessoas. Então, eu chego feliz para trabalhar. Então, eu já chego brincando. Bom dia, brinco com o povo. Eu falo bom dia, ninguém me responde na antessala. Eu falo, tá todo mundo dormindo, cadê meu bom dia? Ou então, se é à tarde, eu falo, ninguém almoçou, cadê a força? Exatamente. Então, assim, eu fui muito bem acolhida, tanto pelos colegas magistrados, quanto pelos advogados. Então, eu gosto muito de trabalhar aqui em São Paulo. Né? Eu acho Pô, mas a lindo. pessoa precisa se esforçar para não acolher você bem, né? Pelo amor de Deus, né? Eu costumo dizer que só briga comigo assim, se a pessoa fizer muita força. Ah, precisa estar bastante afim, viu? Lorena, me fala uma coisa, uma prova, uma prova produzida por acordo das partes. Você pode determinar que uma outra prova, você acha que, uma vez que elas acordaram, o juiz deve, ou pode, poder ele pode, é óbvio, mas acho que deve determinar uma outra prova? E em que Olha, situações? eu Uma acho que perícia, por exemplo. depende. Vamos supor, as partes acordaram que vão usar uma perícia X. Por que eu teria que interferir?
elas não já estão de acordo? Então, assim, no Sim. meu caso, a minha visão de magistrada, a menos que eu tivesse um indício de que as pessoas estariam utilizando a justiça de alguma forma para se beneficiar, e nesse caso eu acho que não seria o caso nem de produzir a prova, mas de utilizando lá a ideia do common law, retirar o processo, que é o julgamento por carência superveniente de interesse, né? E ainda com uma multa bem grande de litigância de má-fé, que é para a pessoa aprender a nunca mais utilizar a Sim, justiça sim, dessa forma. Então, assim, por exatamente. exemplo, no Paraná, a gente tinha o costume, antes da reforma trabalhista, de utilizar muito a litigância de má-fé para conter os exageros, tá? E eu te falo isso com uma tranquilidade muito grande. Quando eu vim para cá, para São Paulo, eu vim justo um pouquinho antes da reforma. Mas um pouquinho antes mesmo, que eu cheguei aqui, tomei posse em abril, dia 28 de abril, no meio da greve geral. Ainda tomei posse. Então, aqui eu evito bastante a litigância de má-fé com a reforma, porque eu acho que a reforma, logo que ela veio, os colegas que não aplicavam passaram a aplicar por motivos banais, às vezes. E isso faz com que o Instituto fique tal qual as indenizações pelas lesões morais, fique um instituto Sim, banalizado. Então, eu sim, guardo a litigância de má-fé para aquele caso esdrúxulo que sim. efetivamente é necessário. Fora isso, eu acho que, por exemplo, aplicar litigância de má-fé na testemunha, se você faz uma valoração robusta da prova e comprova que aquela testemunha mentiu para você, você pode simplesmente desqualificar ela de todas as formas possíveis, e mesmo com a ata ditada. Dá para colocar na ata, inserir que ao questionar, ela olhou para a parte, olhou para o lado, olhou para o advogado, tentou olhar em alguma coisa, ou foi incoerente. Eu gosto muito de dizer, e eu aprendi isso com a minha tutora no Paraná, eu tive dois tutores maravilhosos no Paraná. Um foi o Braulio, que é quem desenvolve as audiências virtuais, né? E a Sim. outra foi a Morgana. Por um acaso, a Morgana já tinha sido conselheiro do CNJ e hoje o conselheiro é o Braulio, né? Então, meus dois tutores, eu falo que foram, assim, um pai e uma mãe maravilhosos, que me ensinaram muitas coisas. E a Morgana já falava sobre esse princípio da coerência. Eu acho que a gente tem que ser coerente em tudo que faz, em tudo que fala. E, assim, eu levo isso para a vida, sabe? Eu tento ser coerente do que eu converso com você, da forma como eu atuo no processo, a forma como eu escrevo. Se é um tema que eu acho que vai me trazer problema, por exemplo, na magistratura, eu evito de fazer uma pesquisa quanto a ele, Sim. porque eu acho muito triste você, eventualmente, como advogado, ter que levar para um juiz algo que ele está fazendo que é contrário ao que ele escreve no âmbito científico, né? Aham, É no mínimo triste, se exato, não for exato. estranho. É. Então, eu procuro ter essa coerência. E nos depoimentos, eu procuro também observar essa coerência. Nos pedidos, a gente procura um liame de coerência. Então, Sim, por exemplo, se a gente observar, até na nossa conversa, você poderia ter falado assim: olha, eu te conheci, vamos supor, em 2000. Não, eu te conheci foi em Cuiabá, mais para frente, em 2010, 2011. Em algum momento a gente ia conversar, ia puxar o período lá de Rondônia, numa conversa mais tranquila, entendeu? E aí ia ficar uma história incoerente. Da mesma forma, as partes, sendo ouvidas presencialmente ou no meio virtual. Não tem como eu descobrir qual é a próxima pergunta que você vai me fazer. Ainda que você tenha sim, me mandado um roteiro, eu não consigo descobrir a sua pergunta, né? exatamente. É, Foge completamente do roteiro. Você é. também não consegue descobrir o que eu vá falar aqui, ainda que a gente tenha conversado antes. É, pois é. Bom, tanto é que nós Então, alinhamos. como que os advogados vão descobrir todas as questões da outra parte É. e do próprio juiz para montar de tal forma essa testemunha? Não, não, não tem capacidade teatral para tanto. Não tem. E Lorena, mesmo se eu pegar a gente está num uma problema atriz, aqui, um ator também, né? viu? A gente está num Acabando problema meu. sério aqui. Eles derrubam a live muito antes de uma hora e eu não quero correr esse risco. Eu queria, então, te agradecer imensamente por estar aqui com a gente.
não, eu quero que você volte, viu? Arranja mais tempo e vem falar com a gente de novo, tá? E Eu queria te dar os parabéns, que eu ah, achei que você e o Vinícius fizeram uma iniciativa, tiveram uma iniciativa maravilhosa com a hierarquia dinâmica. Os seus grupos de obrigado. estudo, desde a época da magistratura, eram disputadíssimos. Todo mundo sempre quis estudar com você. E o mais legal de tudo, eu achei, foi a torcida que vocês fizeram e a mensagem. Comprem os livros com Lacier, esse amigo tão bacana. E eu vou Lacier vale acrescentar uma ouro, coisa. Lacier Por vale favor, ouro. os livros não só do Lacier, mas também da É, LTR. Porque o é, Lacier e a LTR são nossos são parceiros. unha e carne. Abraçaram a justiça do trabalho, o direito do É, trabalho, coletivo, exato. individual, processual, há tantos anos. E com essa crise editorial das pessoas largarem os livros para o meio digital, a gente precisa ter uma retomada desses nossos grandes amigos, Sim, sabe, que precisam dessa força nesse momento. sim, exatamente. Não só de E, live se vive. Por favor, comprem os livros. pois é, pois é. No Eu Lacer e queria, na LTR. eu queria mandar um abraço para pessoas que entraram aí depois. Eu vi a Cris, a mãe do Vinícius, o Luiz Araújo Silva, amigão meu, advogado daqui de Campinas, da época da faculdade, o maior ponte pretano que já existiu em Campinas. E, e queria mais uma vez te agradecer. Muito feliz. Vou te encher o saco. Você vai voltar a fazer live com a gente, viu? Não, imagina, é E vou te sempre um falar prazer. outra. Eu estou acompanhando a hierarquia jurídica, É, dá adoro uma os posts olhada. de vocês. Dá uma olhada que o Vinícius deu um spoilerzinho de uma caneca que a gente fez com o logo do Hierarquia Dinâmica. Uau, que E, legal! e era para usar hoje. Só que, Ah, infelizmente, a eu encomenda chegou perdi, no endereço dele. E pela perdi dificuldade na de. operação. Perdeu, perdeu. Sabe quem que vai ganhar ela? Assim, Quem vai ganhar? a inauguração vai ser com o Vinícius, está lá na casa dele. E vai ser semana que vem o Pamplona vem aqui. Ah, mas o Pamplona com É, as canecas deles então vai ser uma troca de canecas e a gente ainda vai descolar uma Ó, eu palhinha de até alguma botei a minha música de aí que eu tenho água que aqui, pedir ó. para ele. Ah, que legal, muito legal. Bacana, parabéns. Parabéns pela iniciativa, parabéns aos dois pelos comentários que são sempre muito profundos, sabe? Eu tenho uma admiração Obrigado, enorme por você desde a época que a gente estudava junto. E a gente obrigado. usa o meio virtual há muitos anos. Eu tenho um agradecimento especial a meu grupo de Campinas, eu chamo assim, né? O grupo de Campinas, é. Na Nossa, época dos estudos, quantos. como eu trabalhava, eu dava aula, ou eu estava advogando, ou eu estava no Ministério Público. Então, eu tinha muitos colegas capixabas que não queriam estudar comigo, porque eles achavam que eu não tinha tempo, que eu não poderia estudar tanto quanto eles, que eu não tinha nada a Uhum. contribuir. E isso é Tá bom. interessante, porque a Flavinha, coitada, passou um aperto que ela me convidou para o grupo, as colegas dela de grupo não me deixaram participar porque eu trabalhava. Eventualmente eu dava aula dia de sábado. E vocês me É acolheram assim. tão bem, me carregaram, Tá trocaram vendo? São gente informações, boa. não se escondiam material, né? Aqui. Todo mundo O meu dividia blog está até hoje assunto. disponível para quem quiser ver. Todos os resumos, fichamentos, está tudo lá. Então, eu Eu acho o isso consulto no meu impecável. dia a A gente dia. só tem a ganhar com essa troca. Ó, Então, o Vinícius falou que vai cair. Eu acho que vai cair mesmo. Lorena, muito obrigado. Eu vou te convidar para voltar, viu? Obrigado a todos que acompanharam a gente. Um prazer enorme. Semana que vem tem mais, viu? Tchau, um vou dar aula com abraço. Pamplona. Obrigado, obrigado. Tchau.